Uma tragédia abalou esse fim de semana e teve repercussão nacional. Estou falando da morte prematura da Miss Sertão Paraibano Maiara Ingrid Silva Nitão, conhecida como Maia Nitão, de apenas 26 anos. Ela morreu após cair do 6º andar de um prédio residencial durante um incêndio no apartamento que estava com o irmão, o engenheiro de produção César Henrique Silva Nitão, de 23 anos. O fato aconteceu na Vila Olímpia, na capital São Paulo. Quem tem mais informações desse triste acontecimento é o comunicador Júnior Viriato, da cidade de Itaporanga, que é a terra natal do pai das duas vítimas. Júnior, primeiro agradecer aqui pela sua disponibilidade, lhe cumprimentar com uma boa noite e saber de você aí quais são os detalhes, fazer um resumo para a gente que você tem sobre essa tragédia. Boa noite, meu caro Jeverton, boa noite a todos os telespectadores da TV Sol, do programa Sol News. Realmente é uma morte prematura de uma jovem de apenas 26 anos, a Miss Maiara Nitão, abalou aqui Itaporanga. A prefeitura já decretou luto por 3 dias sobre essa perda prematura, logo porque os pais, os avós da Maiara são aqui natural da cidade de Itaporanga, e aí, pela forma que aconteceu essa tragédia de uma jovem, da forma que aconteceu do incêndio, se tornou noticiário nos maiores portais de notícia do Brasil, exemplo UOL, Metropolitan, foi noticiário também nas grandes televisões de São Paulo, e aí a região aqui de Itaporanga, do Vale do Piancó, ainda está sentido por essa tragédia familiar, e por pouco ainda não foi maior, porque o seu irmão, ainda no dia de hoje, já recebeu alta do hospital, já está se deslocando para a cidade de João Pessoa para acompanhar aí também todo o processo de cremação da sua irmã, que vai acontecer em Cabedelo no dia de hoje. Os pais já estavam em São Paulo. Cezinha, eu falo isso porque Cezinha é o pai. César Nitão é o pai. Eu tive uma grande aproximação com César Nitão, o seu pai aqui em Itaporanga. Chegamos a ser até sócio de uma emissora de rádio no ano passado. E aí, César Nitão, Cezinha, seu pai, tinha um grande apreço, tinha um grande amor pela essa sua filha. Falava muito bem dela, falava dos sonhos dela, da carreira dela profissional, como modelo, os voos que ela iria alcançar futuramente. Estava investindo também na carreira da sua filha, nessa área de mídia, de jornalismo. Inclusive, meu caro Jeverton, a Maia, a rádio que seu pai teria adquirido aqui em Itaporanga, dando informações, logo porque ela é também desse meio digital influencer. E aí todos aqui foram pegos de surpresa. No momento que essa tragédia aconteceu, o seu pai estava aqui em Itaporanga, porque ele tem negócios empresariais aqui em Itaporanga, e aí ele saiu abalado, se dirigiu até João Pessoa para obter mais informações, e de João Pessoa pegar um voo até São Paulo para acompanhar todo esse processo, também acompanhar também o seu outro filho, que ficou internado, mas como eu já falei, já foi liberado do hospital. A Maia, segundo o seu próprio pai, disse que nasceu para brilhar, era uma estrela forte, uma guerreira determinada, tudo que fazia, fazia por amor, descreveu com os olhos lacrimejando. Algumas notícias, logo no início da tragédia, foram desencontradas. Por exemplo, o próprio pai desmentiu que a sua filha teria pulado da janela do 6º andar do apartamento, mas ela foi tentar passar pela janela para outro apartamento. Por quê? Porque ela se sentiu apreensiva, sentiu medo do princípio da fumaça, do fogo, que o fogo se deu início na sala, de acordo com a própria mãe também, que confirmou que o fogo, inicialmente, o princípio do fogo foi numa sala,
tudo pode indicar ou foi problema elétrico no ar-condicionado ou um carregador de celular que estava próximo ao sofá, que aí deu-se o princípio do incêndio. E aí ela tentou, quando viu as chamas já aumentando, porque, né, material inflamável, a chama aumenta de uma proporção rápida. Ela tentou usar a janela lateral do quarto vizinho para ter acesso ao outro apartamento de um vizinho. E aí a tela de proteção não era uma tela para proteção de criança, mas sim aquelas telas finas apenas para proibir a entrada de insetos, mosquitos, besouros. E aí, no momento que ela tentou passar para o outro apartamento, a tela cedeu. E, infelizmente, foi aí que, não suportando o peso do seu corpo, ela veio a ser jogada de 6 metros de altura desse apartamento, chegou a ser socorrida ainda com vida, o próprio pai falou, chegou a ser socorrida com vida, mas logo depois teve uma parada cardíaca, uma parada respiratória e não resistiu, e aí toda a região aqui ainda está abalada, aliás, toda a Paraíba, né, porque foi um nome assim reconhecido no meio do mundo dessa classe de modelo e se tornou notícia em todo o estado da Paraíba, todo o Brasil, muita gente solidarizando com o pai, porque realmente nesse momento não é fácil para um pai e para uma mãe perder uma filha tão jovem, uma filha que tinha um futuro promissor pela frente como modelo, e a gente não fala nem tanto pela profissão, né, mas a dor de perder um filho, né? E graças a Deus, não perdeu o outro filho, né? Por sorte, ele conseguiu, César Filho, conseguiu escapar, mesmo inalando ainda uma grande quantidade de fumaça, conseguiu ser socorrido, levado até o hospital, e aí foi liberado hoje, teve alta hoje, inclusive já tem alguns vídeos nas redes sociais, ele chorando, falando muito também. No início da sua liberação do hospital, ele não tinha ainda conhecimento da morte da irmã. Imagine o choque para o seu irmão agora, que é o irmão único dela, era um único casal, né? Que era a sua irmã e o seu irmão. E aí é a dor triste, uma dor que eu digo isso em forma da amizade que eu tenho com o César Nitão, seu pai, essa dor que ele vai levar para o resto da vida. Inclusive, meu caro Jefferson, seu pai estava até também tratando de um câncer, ainda está se tratando de um câncer. Ele perdeu recentemente também, há quase 2 anos atrás, o seu pai com câncer, e depois ele foi acometido de câncer, está no seu tratamento, mas graças a Deus tem evoluído bastante, está, acredito, praticamente curado, e agora vem essa tragédia, né? Você está lutando ainda a favor da sua vida e depois perde mais uma vida, a metade dele, e da mãe também, com certeza, a perda da sua filha, a Maiane Kelly.